Bom, pessoal, correção da atividade referente ao texto que foi repassado na aula anterior. É um texto normativo que fala sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O texto ele está organizado na introdução, que se chama preâmbulo, e na descrição de 10 artigos. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela foi proclamada em 10 de dezembro de 1948. É uma resposta imediata às atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela diz respeito aos direitos humanos ancorados em todos os tempos, em todos os lugares, em todos os espaços. E isso se constitui o estilo do gênero normativo, que ao alinhar-se aos gêneros jurídicos, como a Constituição Federal, ela formula verdades gerais apresentadas com efeito de cristalização, ou seja, trata-se do documento mais traduzido do mundo para mais de 500 idiomas, e além disso ela inspirou constituições de diversos países. Então, por esses motivos, é ainda hoje um importantíssimo documento, especialmente no que diz respeito aos direitos humanos, tá certo? Então, a atividade repassada na aula anterior foi referente a esse texto, chamado texto normativo, porque fala sobre leis. Então, a organização dela está organizada no preâmbulo, que é aqui diz que o preâmbulo é o texto explicativo que antecede uma lei, e os 10 artigos aqui ao lado. Então, vamos lá para a correção da atividade. A primeira questão diz assim: no preâmbulo está o objetivo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Qual é esse objetivo? Então, você ia ler o preâmbulo, que é aquela introdução do texto, e identificar qual era o objetivo da declaração. Então, a resposta é um pouquinho grande. Então, o objetivo é que cada indivíduo e cada organização social se esforcem para promover o respeito aos direitos e às liberdades indicados no documento e adotem medidas que assegurem esses direitos, tá certo? Então, aqui é a resposta da primeira questão. Aí vem a letra B. De acordo com essa parte do texto, quem se comprometeu a promover as ações indicadas no documento? Então, segundo o preâmbulo, lá que é a parte introdutória do texto, foram os países membros das Nações Unidas, ou seja, os países que constituem a atual ONU, Organização das Nações Unidas, tá bom? Então, são os países membros das Nações Unidas. A letra C, pesquisa em sites ou em livros quantos são os países que compõem a Organização das Nações Unidas na atualidade. Indique se o Brasil está entre eles. Então, até junho de 2008, havia 193 países membros da ONU, Organização das Nações Unidas, incluindo o Brasil. Aí vem aqui a segunda questão. O documento lido tem um caráter coletivo, característica explicitada várias vezes ao longo do texto, ou seja, o documento ele é de caráter coletivo que foi mostrado ao longo de todo o texto. Então, na letra A, pede para você transcrever um trecho do preâmbulo que confirma o caráter coletivo dessa declaração. Então, lá no preâmbulo, tem várias citações que mostram que ele é de caráter coletivo, tá certo? Então, eu retirei essa parte aqui, ó. Considerando que os povos das Nações Unidas se reafirmaram na Carta da ONU sua fé nos direitos fundamentais do ser humano, aí reticência. Então, essa parte aqui que diz os povos das Nações Unidas. Então, aqui mostra que é de caráter coletivo esse documento. Então, você pode transcrever esse trechozinho na segunda questão. Então, tá aqui a parte escrita, tá certo? Aí vem a B da segunda. Qual efeito de sentido é produzido pela a repetição do caráter coletivo desse documento? Então, vamos lá. Qual é o efeito de sentido? Então, são reforçadas a abrangência e a relevância da declaração para todos os povos. Então, o efeito de sentido é esse, dessa coletividade, é reforçar a abrangência e a relevância da declaração para todos os povos, já que é um documento coletivo. E a terceira,
Cada um dos itens que constitui a segunda parte do documento chama-se artigo. Então, letra A, pesquisa em um dicionário o significado desse termo nesse contexto de uso e transcreva-o. Então, de acordo com o dicionário, qual é o significado de artigo dentro desse contexto, dentro desse documento? Então, nesse sentido, artigo quer dizer cada um dos itens de uma lei, um regulamento ou um tratado. Ou seja, a palavra artigo, ela tem vários sentidos. Dentro desse uso, ela vai significar isso, cada um dos itens de uma lei, um regulamento ou um tratado. E a letra B da terceira, qual é a relação entre o uso dessa palavra e o conteúdo apresentado em cada um dos itens? Então, qual é a relação entre o uso dessa palavra e o conteúdo apresentado no documento? Cada um dos artigos apresenta uma norma. Aí vem a quarta questão, não era para fazer. Aí a quinta questão, embora todos os artigos presentes na Declaração Universal dos Direitos Humanos tratem da liberdade, é possível agrupá-los em temáticas específicas. Com base na leitura do texto, associe cada item a seguir a um ou mais artigos, ou seja, você vai identificar que artigo está se referindo a cada um desses itens, tá certo? Então, a letra A, artigos relacionados aos direitos da vida, à igualdade e à liberdade em geral. Quais são os artigos? Então, você vai colocar o artigo 1, 2, o 3 e o 30. Letra B, qual é o artigo relacionado à integridade do trabalho? Vai ser o artigo 4. Letra C, artigos relacionados à justiça e ao cumprimento da legislação. Vai ser o artigo 6 e o 7. Letra D, quais são os artigos relacionados à liberdade de pensamento e de crença? Vai ser apenas o artigo 18. E a letra E, qual é o artigo relacionado ao direito de acesso à informação? Vai ser o artigo 19. E a sexta e última, observe a forma como os artigos foram organizados ao longo do documento. Letra A, de que forma essa organização foi feita? Aí vamos lá para a da sexta. Cada artigo ele é apresentado em um parágrafo numerado em ordem crescente. E a letra B, por que esse tipo de documento é organizado dessa forma? Para facilitar a leitura desse tipo de documento, bem como sua consulta, tá certo? Então, façam aí a correção direitinho. E quem não enviou, me envie, tá certo?